Eu tô vendo muito, principalmente as torcidas rivais, questionando esse pênalti pro São Paulo, tá? Dizendo, hoje o futebol não tá de luto, porque o São Paulo chegou a dizer que o futebol tava de luto, né? Toda aquela situação lá no jogo contra o Palmeiras. Agora, eu acho palhaçada, né? Com todo o respeito a todo mundo, dizer que não foi pênalti pro São Paulo ali no lance, o zagueiro, o lateral, acho que era lateral, foi juvenil? Foi. Foi até burro, futebolisticamente falando? Foi. Agora, foi pênalti, gente. Pênalti. Ele toca na perna, ele faz a alavanca por trás. Acho que ele tinha que fazer a alavanca, talvez o jogador... Era o Juan, né? Juan tá aberto pra bater e fazer o gol. Acho que ali foi desespero e... Eu não sei se o Juan faria o gol ali, não. Não sei, mas ele... Sinceramente, porque a bola tava sobrando, ele tem que pegar de primeira. Ele travou... O Juan tem dificuldade pra fazer gol. Não, tá bom, mas o garoto, ele teve o reflexo lateral, ele teve o reflexo natural. Um zagueiro, um atacante sai na cara do gol, o que ele faz? Ele vai e tenta obstruir a bola e aí ele leva, né, na perna, ele leva. Eu fiquei só na dúvida se ele bateu primeiro na bola, parece que não bateu não. Ele leva só o corpo do jogador, portanto pênalti. Tem um detalhe aí, porque quando é marcado o pênalti, antes de ser marcado o pênalti, né? Porque o Klaus deixa o lance seguir e depois, quando ele vai ao VAR, é chamado, né, pela equipe do VAR, aí beleza, vai olhar no monitor, enfim, vai checar no monitor e aí depois ele marca o pênalti. Enquanto o pênalti não é marcado e o VAR ainda está na comunicação com o Klaus, tem um detalhe, porque a câmera da transmissão já foi direto para o túnel do vestiário, aí apareceu o Casares, Belmonte, já estavam ali prontos, né, para ensaiar uma pressão para cima da equipe de arbitragem. Então, eu acho que depois do que a gente viu acontecer no jogo Palmeiras e São Paulo e Palmeiras terminou empatado no Morumbi, o que aconteceu em São Paulo e Santos, aí teve uma reclamação, acho que até mais serena por parte do São Paulo e do Júlio Casares. Fica essa pergunta, né, se o São Paulo no mata-mata, agora do Paulistão, nessa fase final, se tiver um lance polêmico, como é que a arbitragem vai se portar? Vai ceder pela pressão do São Paulo? Não vai marcar? Enfim, eu acho que ficou essa pergunta no ar, né, esse detalhe, depois das reclamações do São Paulo. Contra o Santos, aí foi uma reclamação mais serena, contra o Palmeiras, aí foi uma reclamação mais efusiva, né? Eu acho que o Klaus não marcou o pênalti por causa da pressão dos domingos. Não, eu acho também não, foi pênalti hoje, mas é um assunto que deve se estender pela fase final se tiver um lance polêmico. Normalmente... Mas esse lance não é polêmico. Normalmente quando os times... Esse lance é pênalti. Não, mas normalmente quando os times fazem pressão, eles fazem pressão no jogo futuro. O que o São Paulo teve? Teve um árbitro de Copa do Mundo, né? O árbitro mais tarimbado, não é um grande árbitro, mas o que a gente tem aqui, os que nós temos é o melhor. E que também não vai se submeter à pressão. Ele foi muito sereno. Quando ele deixa seguir, ele meio que se acomodou no VAR. Não precisava marcar ali, né? Então ele deixou rolar e imediatamente ele já faz sinal que vai ver o VAR. No VAR também tem um cara experiente, o Guarizo, e aí foi lá, olhou com tranquilidade. Agora, realmente, eu não sei se o São Paulo vai conseguir ter o Klaus em todos os seus jogos, né, árbitros desse esporte. O Brasil tem árbitros muito fracos, em algum momento vai ter que conviver com árbitros de um nível mais baixo. Agora, o mais importante é que, de novo, fica claro que não tem esquema contra ninguém. Tem arbitragem ruim. Isso é que precisa ficar claro. Quando os clubes criam essa confusão toda, dando a impressão que estão sendo roubados, tem um esquema montado para um e para outro, eles jogam contra o produto, que é o futebol. Isso aqui é horrível, isso aqui é terrível. Isso depõe contra o próprio produto deles. Sabe aquela coisa, eu tenho, sei lá, um local, eu vendo comida, por exemplo. Aí eu falo, aqui na minha região estou vendendo comida podre. Eu estou no meio. É mais ou menos isso, quer dizer, eles jogam contra o próprio produto, que é esse negócio do Textor. Ou ele está jogando a favor do produto com as provas que ele mostrará de que é a corrupção, ou ele está jogando frontalmente contra o produto. Pô, o presidente de um clube, dono de um clube fala que tem roubo, que tem armação, se ele tiver prova, ótimo, ele está jogando a favor. Se ele não tiver, ele é um palhaço, o cara desse tem que tomar uma punição enorme, sumir do futebol de preferência. Mesma coisa, quando os clubes reclamam da maneira que o São Paulo reclamou, faz o escândalo que o São Paulo fez, eles deixam para o torcedor a sensação que pode haver alguma coisa manipulada. E não tem isso no futebol. Hábitos ruins, concordo, são fracos. Preparação é mal feita? Mal feita, concordo plenamente. Mas daí a você levantar suspeição é bem complicado. Se houvesse alguma má vontade contra o São Paulo, o Klaus não marcava e acabou. E o São Paulo estava fora e ponto. Mas é que dessa vez eu acho que não tem nem discussão, gente.
Eu acho até sacanagem falar que não foi pênalti. Mas não, foi pênalti. Mas ele não foi dá. Muito pênalti. Mas ele não dá de cara, né, Pilhado? Entendeu? Sim, mas até vendo aqui, né, Bruno? Eu e o Bruno estava vendo junto aqui. Eu falei, gente, pênalti. Não, foi pênalti. Foi. No primeiro lance, não foi pela pressão, mas eu quero dizer que você vê. Se você amar à vontade, o cara não marca. Ah, não, pra mim não foi. Foi choque normal. Entendeu? Não tem sacanagem, não tem nada disso. Tem incompetência, tem ruindade. Se o árbitro não marca, não, sacanagem com o São Paulo. Pô, não marca, pronto, acabou. Não só não marca, como termina o jogo, estava em cima da hora. Não, marcou, acabou, tá tudo certo, tudo bem. E assim, um pênalti no último minuto. Olha aí, ó. Não foi pênalti. Mas é que eu acho que essas reclamações, elas tiram a credibilidade quando a reclamação é pertinente. Isso. Porque, pô, você fala que não é pênalti, olha a alavanca que o cara faz na perna do outro por trás. Sabe o que é isso? Isso em rede social. São Paulo fez um escândalo o tempo inteiro. É isso. E no último minuto ele tem um pênalti a favor. O cara nem viu, mas ele fala, a reclamação serviu, não sei o quê. Teve nada a ver uma coisa com outra. Foi pênalti, foi bem marcado, mas não precisava o São Paulo fazer todo aquele... protestar, ok. Mas a maneira como o São Paulo fez, depõe contra o produto. Esse é o ponto. Isso é que acontece. O nosso produto, o produto futebol, ele tem que ser preservado. Mesmo uma reclamação, faz uma coisa formal, vai na federação. Agora, aquilo que o São Paulo fez, dá a impressão que o São Paulo foi assaltado, roubado. Há um processo para derrotar o São Paulo. O São Paulo está sendo prejudicado, é tudo a favor do Palmeiras. Não tem nada a ver uma coisa com outra. Tem nada a ver uma coisa com outra. E a maior prova disso foi isso aí. O São Paulo poderia ter sido retirado do campeonato. Se tivesse alguma má vontade, a chance foi enorme hoje. Não marcava o pênalti. Pronto, está resolvido. Mas ia ser um escândalo se não marcasse esse pênalti, né? Ia ser um escândalo, porque a falta por trás, o cara não toca na bola. Mas se houvesse má vontade... Era só não marcar, pronto. Apitava, dizia que tinha acabado o jogo. Mas isso é uma coisa que eu falo até contra as pessoas que querem ter uma credibilidade quando for ter reclamação. Que aí vai começar só por rivalidade, aí o palmeirense tá falando, e agora, futebol de luta? Claro, aí o corintiano. Claro. Mas, pô, tem que ver o lance também. Foi pênalti, foi pênalti. O cara não viram. Quem viu sabe que no mínimo, você fica numa grande dúvida se foi ou não. Foi pênalti. Mas o máximo, não foi nenhum escândalo, não inventaram pênalti, foi nada. Não teve nada disso. Um lance que 99% das pessoas que viram marcaram indicaram o pênalti. Portanto, um lance normal. O São Paulo teve o pênalti a seu favor e pronto, acabou. Não teve nada com a arbitragem. Só que eu... A gente vai para um break na Rádio Jovem Pan. Seguimos na TV e no YouTube. Pode falar pra mim. Então, o problema é esse negócio de fazer um grande circo, né? Porque tem muita gente já falando em rede social, a pressão funcionou e provavelmente realmente não deve nem ter visto o lance e já falou porque... por falar. Só que teoricamente, o que o São Paulo fez semana passada... ele acaba batendo no próprio clube na teoria de que as pessoas vão suspeitar. Não, tá vendo? Reclamou pênalti. Só que é provável que até dirigente que ficou gritando comece a achar, tá vendo? Se eu não gritasse, não marcaria. Assim, a cabeça do dirigente brasileiro, na média, com exceções, tem algumas exceções, não são tantas, são poucas, é a mesma cabeça do torcedor que está na arquibancada ou que está na rede social, lá no Twitter, escrevendo qualquer coisa. Não é muito diferente. A diferença é que eles têm cargos, só. O comportamento que alguns dirigentes do São Paulo tiveram no último domingo foi um comportamento que um torcedor teria. E não é para ter isso. Era capaz de estarem no Twitter falando alguma coisa. E não é para isso, é outra coisa. Só que é bem possível que alguns de dentro do clube mesmo estejam se vangloriando. Tá vendo? Se a gente não tivesse reclamado, não marcaria nada. Então, assim, o problema é o pensamento mesmo. Aí, quando você pensa em fazer liga, você fala, pô, legal, é melhor ter liga, porque aí sai da mão da CBF e vai para a mão dos clubes. Eu acho que não é melhor, não. Acho que é o mesmo nível. Quem comanda os clubes não é muito mais qualificado do que quem comanda a CBF e as federações, não. É mais ou menos o mesmo nível. E entra naquilo até que a gente falou outro dia do João Martins, auxiliar técnico do Abel Ferreira, que falou em sistema no ano passado, deu aquela polêmica toda e o Palmeiras, enfim, acabou vencendo o título. Ele disse até naquela declaração sobre o sistema de que no Brasil eles não querem, né? O sistema não quer que se vença 2 vezes seguidas um campeonato. O Palmeiras acabou vencendo no final das contas, mas o detalhe é o seguinte, a gente comentou essa declaração do João Martins e com certeza, né, deve ter torcedor do Palmeiras, deve ter até gente de dentro do clube, como citou o Bruno, que deve ficar, tá vendo, João? Se você não tivesse falado daquele jeito lá, a gente estava sendo roubado até hoje, a gente não teria ganhado o Campeonato Brasileiro. Deve dar os créditos para ele. Não deveria ser assim.
As pessoas criam. Olha aí, a gente vai voltando aqui para a Rádio Jovem Pan para eu passar a palavra para o Bruninho, que ele queria complementar aqui. A gente tá voltando aí para a rádio de volta, hein? De volta à Rádio Jovem Pan, agora nas 3 plataformas, TV, Rádio, YouTube. TV, mais uma vez, com uma baita audiência, agradecendo aí sua audiência. Fala, Bruninho. Um grande problema é que as pessoas criam as suas próprias versões. O exemplo que o Pedro deu foi muito bom, porque quando o Palmeiras é bicampeão, e o que o João Martins falou foi que não queriam que tivesse um bicampeão, ele não chega e se desculpa, olha, eu tive uma fala equivocada, tá aí a prova que a minha fala era equivocada. Não, a versão que muita gente acaba criando tá vendo? Ele interrompeu o que estava sendo feito. Se ele não falasse, não ganharia. E no São Paulo a mesma coisa. A revolta da semana passada era de que, assim, foi um roubo. Se tem um roubo, eles hoje roubariam de novo. Se querem roubar o São Paulo, hoje roubariam de novo nessa versão. Era uma grande oportunidade, né? Nessa versão. Só que ninguém vai falar, olha, semana passada me excedi, não tem nada contra o meu time. Hoje foi marcado um pênalti, semana passada discordo de tal ponto, mas ficou claro que não existe nada contra o meu time. Sim. Foi uma coisa que... Não, as pessoas criam as suas próprias versões. Com certeza vai ter muita gente dando parabéns. Parabéns, viu? Se você não fala, hoje não iam dar esse pênalti. Então é uma coisa muito maluca. As pessoas criam as suas próprias verdades, suas próprias versões, não ligam para os fatos, não ligam para a credibilidade do campeonato. A visão da maior parte de dirigentes brasileiros eu quero ganhar o próximo jogo e pronto, que se dane. Eu não estou nem aí se o campeonato vai ser bom, se vai ser ruim, eu quero ganhar o próximo jogo e acabou. Na verdade, eu acho que eles querem se safar da crítica. É isso. O principal é isso. Às vezes nem quero ganhar o próximo jogo, eu quero me safar da crítica. Sim. A culpa não é minha, vamos jogar pra torcida. É isso. Mas o São Paulo, é isso que eu digo, tinha até um certo motivo pra reclamar no clássico, principalmente o lance lá do Richard Rios. Sim. Agora, hoje não tem, gente. Não tem o que falar. Pra quem entende o mínimo de futebol, aquilo ali é pênalti. O cara foi na perna do atacante do São Paulo, faz a alavanca, não toca na bola, foi um pênalti juvenil, mas foi pênalti. Sorte do São Paulo que o defensor do Ituano foi juvenil, foi ingênuo e fez a penalidade. E aí o São Paulo classificou de uma forma muito polêmica. De uma forma muito polêmica não, de uma forma no último minuto. A gente tem uma situação aqui que o São Bernardo tá indignado com a marcação do pênalti para o São Paulo. É óbvio que isso vai dar muito o que falar ainda. A TNT, postou o pênalti. E aí, o São Bernardo, você vê ali, em destaque, amarelinho, escudo do São Bernardo. E se fosse pro São Bernardo? Eu vou ler. Fosse pro Ituano. Se o juiz daria, se esse lance... O juiz marcaria. Eu vou ler exatamente, tá? A postagem aí, o comentário do São Bernardo. Eles dizem, e se esse lance fosse a favor do Ituano? Vale a gente deixar claro, né, Flávio Prado, que o São Bernardo foi o time que perdeu a vaga. Foi. O São Bernardo... O Ituano não mudou nada. Pro Ituano, nada. Tava na mesa. Ele era o último, continuou o último. Com 2-2 ele era o último, continuou o último e tá rebaixado do mesmo jeito. Agora, quem se ferrou foi o São Bernardo, né? Que ganhou lá em Mirassol e não adiantou nada. Agora, é essa chatice que tira a credibilidade do futebol, eu acho. Aceita logo que foi pênalti. Alguém aqui não achou pênalti? Eu achei muito pênalti. Muito pênalti. Alguém aqui não achou pênalti, Bruno? Pra mim, pênalti. Claro. Sim, pênalti. Flávio. Pênalti. Pedro. Pênalti, claro, pro São Paulo. Aí vem essas palhaçadas aí, lógico que repercutem na internet e tem que repercutir, mas tira a credibilidade quando você vai fazer uma reclamação pertinente. Pô. Mas o quê? Se fosse ao contrário, também ia perguntar. Ia ser perguntado. Qualquer outro time faria a mesma pergunta. Se desse pênalti pro Ituano, marcaria. Se fosse contra o Palmeiras, São Paulo ia... Sabe aquela coisa? Ninguém respeita o produto. Isso é que eu falo. Quando você levanta um negócio desse, o São Bernardo está fazendo o que o São Paulo fez na semana passada. Coloca o produto sob suspeita. O que ele está querendo dizer aí? Se fosse pro Ituano, não marcaria. Ou seja, depende de quem é. Foi o que o São Paulo fez na semana passada. Ninguém respeita o produto futebol. Isso é que eu pego no pé. Se você não respeita o produto, se você acha que o seu produto tem suspeição, por que o cara que é o consumidor não vai achar? Se você mesmo lança. O São Bernardo, ele participa do campeonato, como o São Paulo, como o Palmeiras, como o que esses caras têm que fazer? Preservar a credibilidade.
Qualquer negócio depende de credibilidade. E o futebol é um negócio importante. Ora, se você não preserva a credibilidade, se o São Paulo acha que é a manipulação a favor do Palmeiras, se o São Bernardo acha que é a manipulação a favor do São Paulo, e por aí vai, não tem jeito. Você não consegue, né? E se você acha que é roubado, é uma coisa grave. Claro. O que você tem que fazer se você acha que você está sendo prejudicado de propósito no campeonato? Rompe com a federação, ué. Claro. Mas ninguém rompe com ninguém, né? Ninguém rompe com federação, com o CBF. Todo mundo na reunião, tudo gatinho. Aí pra reclamar é tudo leão. Se você acha que te roubaram, fala, não disputo mais isso aqui. Estão me roubando, eu tô fora. O Pedro, quando era presidente do Audax, ele foi numa reunião de primeira divisão, ele ficou chocado com o medo que os presidentes do clube têm do Reinaldo. Ele falou que tem uma geladeira lá, e ninguém tinha coragem de levantar para pegar uma água, um refrigerante. Então o Pedro falou, tem isso aqui para quê? Aí ele levantou, pegou, ficou todo mundo olhando assim, com os olhão arregalados. Nossa, o Vampeta teve a ousadia de abrir a geladeira sem ordem do presidente. Pode uma coisa dessa? Eu acho o seguinte, eu acho que é uma palhaçada o São Bernardo mesmo passar esse papelão, porque para mim é um papelão o São Bernardo ir lá e comentar. E se esse lance fosse a favor do Ituano? Eu queria ver o São Bernardo falar isso na federação, pronto. Porque aí vai botar em questão um lance que é claríssimo, um lance que é um absurdo.